dia, paz seja com todos. Estamos aqui então mais uma vez para continuidade da nossa leitura bíblica, hoje com o capítulo 40 de Gênesis. Nós temos aqui então um fato curioso aqui: os dois funcionários de Faraó, eles pecam, o padeiro e o copeiro, e eles foram presos juntos onde José estava ali. Ambos tiveram sonhos dentro daquele cárcere. José interpreta que o copeiro seria restituído para o seu cargo e o padeiro ele seria aí enforcado, né? E ele coloca esta informação aí para eles, e ao copeiro ele pede: olha, quando você chegar, né, naquele seu cargo de volta, você se lembra de mim, fala de mim aí para Faraó, e isso dentro de 3 dias. Então o Faraó ele faz um banquete por ocasião do seu aniversário e pede para trazer da prisão o copeiro e o padeiro da prisão, e exatamente acontece o que José havia previsto, né? Através aí de Deus, o copeiro foi restituído ao seu cargo em 3 dias e o padeiro foi morto, enforcado. Agora, pensando, né, meditando, fazendo uma reflexão, José tinha todos os motivos para ter uma espécie de trauma contra sonhos, não é mesmo? Porque foi através dos sonhos que os seus irmãos, né, o venderam como escravo. Então ele teve que lidar com isso, com essa situação, sem que tivesse guardado, né, esse sentimento. Então isso é uma coisa bem difícil muitas vezes, né? Quando nós passamos por alguma situação, nós não conseguimos lidar mais com aquela situação, né? Mas não foi o caso aí de José, numa clara aí atitude de superação dessa situação que ele passou, né? Então fica aqui a observação do capítulo 40. No capítulo 41, depois de 2 anos, o próprio Faraó tem sonho, porque o copeiro ele esqueceu de José, ele não se lembrou de José. Ele foi restituído ao seu cargo junto a Faraó, mas ele não lembrou. Com certeza, né, esse sonho de Faraó ele foi provocado por Deus. Tem uma outra história, a história de Mardoqueu, o primo da rainha Esther. Eles estavam também todos tramando a morte de todos os judeus. Estava tudo certo para que em determinado dia, né, os judeus fossem mortos. Não é o caso, não é o caso de falar agora, nós vamos ler futuramente, mas já só fazendo um link aqui. E o rei ele tem uma insônia e vai ler, né, o livro das memórias, e encontra lá um feito de Mardoqueu e toda aquela história que nós vamos ler. Então aqui também, certamente que José, né, para beneficiar José, Deus fez com que Faraó ele tivesse aí um sonho. Deus tem a hora certa de agir, nós já sabemos. Ao tempo de Deus, nós vivemos aí no ano passado um tempo de uma visão Kairos, né, que o pastor nos direcionou. Ao tempo de Deus, Cronos é o tempo do homem e Kairos é o tempo de Deus. Certamente não foi fácil para José esperar ali 2 anos
né, aguardando até que tudo acontecesse, mas foi um tempo necessário. Nós muitas vezes temos muita dificuldade de lidar com isso, com o tempo. E aqui mais uma vez um tempo de preparo. José ele precisava estar ali naquela prisão aprendendo algo. Então, um tempo aí de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? Então, Faraó tem esse sonho. A vaca naquele tempo no Egito, ela é tida como era símbolo, né, da agricultura, prosperidade no Egito. Então ele sonha com as vacas magras, vacas gordas, espigas cheias, espigas miúdas. E o sonho é interpretado por José. Aqui uma semelhança com Daniel, que também interpreta o sonho de Nabucodonosor, com algumas diferenças, né? Daniel precisou de um tempo de oração. Em um determinado momento o rei não se lembrava o sonho também. Então Daniel, o desafio dele foi maior. Ele teve que interpretar, ele teve que saber o sonho, né? Ter a revelação do sonho e também interpretar o sonho a Nabucodonosor. Então Deus, ele tem esta, né, os sonhos, a interpretação dos sonhos. Também não é para fazer disso uma regra, nem todo sonho é né, uma revelação de Deus, mas alguns são. Nós podemos ver que é bíblico, né? Então os sábios não conseguiam. Lá também tinha os homens que assistiam, né, diante de Faraó, que tinha suas artes. Nós vemos aí toda a história quando Moisés vai tirar o povo ali do Egito, como os sábios ali, né, eles faziam as mesmas coisas, fez a mesma coisa que Moisés fez com a serpente, porém a serpente de Moisés engole todos os demais, né? Então nós vemos que existe um poder contrário ao poder de Deus, que ele também age na vida, né, das pessoas. Ele consegue aí até fazer algumas coisas, e se nós não estivermos bem ligados em Deus, isso pode nos trazer aí uma enganação, né? Então, mas eles não puderam naquela ocasião, eles não conseguiram, né, interpretar o sonho. E José, ele interpreta e atribui sempre a interpretação dos sonhos a Deus. Eles não quiseram ficar ali se vangloriando, dizendo: ah, tá vendo, olha, eu interpreto o sonho. Não, eles atribuíram isso a Deus. Então é uma outra característica importante, né, na vida desses dois homens de Deus, que é exatamente atribuir a Deus aquilo que eles fazem, né? Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E quando há um reconhecimento na nossa vida de que tudo que nós fazemos com excelência vem dele, é assim que nós temos que viver. Então no Egito, né, outra curiosidade, que no Egito a barba era sinal de luto, eles não gostavam de barba. Na Palestina, né, ao contrário, tirar a barba era sinal de luto. José, ele se adaptou, né, ao costume local. Isso demonstra uma certa sabedoria e nos dá também uma direção para convivermos com as diferenças. Hoje em dia existem muitas diferenças, né, muitas coisas que não são iguais, o que a gente pensa, e às vezes nós temos dificuldades em conviver, né? Mas José, ele rapidamente deixa para nós esse ensinamento aí, da adaptação. Então ele tirou a barba para ficar igual, para não causar nenhum, né, espanto, muito embora não fosse o costume dele, né, do povo dele.
José interpreta os sonhos, 7 anos de muita fartura e 7 anos de fome, né? Também foi duplicado, as espigas, elas significam a mesma coisa. E ele diz que foi duplicado porque Deus tinha pressa, né? Deus queria fazer isso, era da parte de Deus, e ele faria isso com urgência, né? Então, uma crise. Eu fiquei pensando na nossa pandemia aí que nós passamos. Existem crises, né? Já existe momentos de dificuldade desde lá da antiguidade. Então o faraó, ele gosta muito dessa interpretação do sonho que José entrega, coloca aí o José como governador, porque ele não entregou só a interpretação dos sonhos, ele deu também já a solução, determinando que ele tirasse um quinto, né, e fosse e guardasse, reservasse para esse tempo de fome. Aqui é um imposto, né, que foi estabelecido, um quinto é exatamente o imposto, desde a antiguidade é chamado de um quinto, foi chamado de um quinto e depois ficou como imposto, que era para o rei fazer a manutenção aí de todo o reinado, né, o seu castelo. Então é isto. Então o faraó, ele tira o anel do dedo, pôs um colar no pescoço de José e um vestido de linho, né? E determina que somente ele, faraó, seria maior que José no trono. Deus é especialista, irmãos, em escrever novas histórias, em fazer virada, né? E é interessante que a palavra de Deus vai dizer que ele escolhe aquelas coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe as coisas simples, né? Então Deus, ele tem uma forma de escrever a história das pessoas muito diferente da nossa, muitas vezes. José se casa aí lá, né, no Egito, e gera 2 filhos. Ele casa com a filha de Potifar, um sacerdote de On. Ele tem seu nome mudado também, faraó muda. Então ele coloca o nome do primeiro filho Manassés, Deus me fez esquecer da aflição. Então o significado principal é esquecer. E Efraim, Deus me prosperou na terra da minha aflição. Então também é outro significado aí do nome, né? Então, e tudo que ele fez, a interpretação aconteceu exatamente como ele disse. Então, diante de toda a terra teve fome, muita fome, e José começa a vender a reserva de alimento que ele havia feito aí nos 7 anos de fartura. Então aqui nós terminamos mais um capítulo agora 41, né? Vamos agora para o capítulo 42, deixa eu achar aqui, capítulo 42, apareceu aqui, esqueci, é dia 14 já, né? Eu esqueci de mudar a data. Então Gênesis 42, aí diante de tanta fome, de toda a fome que estava sobre a face da terra, eis que os irmãos de José fazem a primeira viagem ao Egito para comprar alimentos. É interessante até que a Bíblia vai dizer que quando o seu pai, né, Israel, ele pede para que eles vá até o Egito, que ele estava sabendo que lá tinha alimento, que eles já estavam ficando sem, ele diz, porque olham uns para os outros, certamente já lembrando de José, o que eles fizeram. Ele sabia que José estava ali, né, e foi vendido aos ismaelitas que estavam indo ao Egito, né? Então eles fazem a viagem para comprar, e somente Benjamim, que era o irmão mais novo de José, ele não vai, né? O seu pai não manda junto. Então é enviado, chegando ao Egito, eles se inclinam diante de José e cumpre o sonho que ele havia sonhado aí com as
né, com a lua, as estrelas, os feixes de trigo, né, e porque José ele era o governador de todo o Egito. José reconhece seus irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. Ele fala com eles severamente, tem intérprete ali, ele jamais imaginaria que era José, né, que estava ali falando. Então José desconfia que eles eram espias, porque realmente havia um perigo do Egito ser invadido, né, porque era o único lugar que estava com alimento e só comprava quem tinha dinheiro, né? Então, uma crise violenta. José faz com que seus irmãos se intimidem e ele revela que daí eles começam a falar, somos 12 irmãos, todos do mesmo, né, pai, e José ele vai também ali desta forma colhendo informações de como estava a sua casa. Ele pergunta do pai deles, né, ali. Na verdade ele estava interessado em saber como eles estavam. Então José cria uma estratégia sábia, né, que ele queria que os seus irmãos levassem Benjamim também. Ele exige provas de que eles não são espiões, né? Ele exige a presença do irmão mais novo, que era irmão dele também, filha de Raquel, da mesma mãe. E coloca os irmãos na prisão aí por 3 dias. Eles experimentaram um pouquinho do que eles causaram aí na vida de José, mas não foi, creio eu, intencionalmente. Ele queria mesmo era dar um susto, né, nesses irmãos. Esse fato aí ocorreu 22 anos depois que José havia sido vendido para o Egito. Os irmãos de José reconhecem que os acontecimentos eram consequências do pecado, né? Eles se arrependem. Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete ali como uma forma de disfarce. José, ao ouvir tudo isso, ele se retira para chorar. E ele saiu para que eles não vissem, né? José autoriza o retorno deles a Canaã e descobre, no caminho eles descobrem que o dinheiro estava junto no saco, na boca ali. Ficam assustados porque eles acharam que isso era uma, como nós chamaríamos hoje, uma pegadinha, que eles iriam atrás, dizer que eles não tinham pago o alimento. Então os filhos chegando relatam tudo ao pai, como uma forma que eles foram tratados, exigências feitas pelo governador do Egito, que desconfiou que eles eram espias, e Simeão é deixado como garantia de que eles iriam voltar, né, o filho de Jacó. Então Jacó reclama para eles a falta de José, porque havia no pensamento de José aí uma desconfiança de que eles os irmãos que haviam matado José. Ele já tinha nesta desconfiança, né, mas mal sabia ele que José estava vivo, né, ali naquela terra do Egito, e era alguém, né, importante, um governador de todo aquele lugar. Então Jacó ele fica com muito receio, porque José, né, não como José, mas ele pede para levar Benjamim, e ele ficou com medo de que Benjamim também fosse morto pelos irmãos. Então a resistência dele também é essa. Rubem garante a seu pai que trará seu irmão de volta, né? Ele oferece até os seus filhos: olha, se eu não trouxer, o senhor mata os meus filhos. Imagino que Jacó ia fazer isso com os netos, né? Jamais. Mas ele garantiu, assim como uma forma de deixar o coração do seu pai mais tranquilo, e também para libertar o seu irmão Simeão, que estava ali, né, no Egito. Rubem, o irmão mais velho, sempre tomando uma iniciativa. Também ele foi o mesmo que interveio lá para que os irmãos de José realmente não o matassem.
Então veja que dentro do coração de José ele já tinha, né, ele já reconhecia que havia ali entre aqueles irmãos uma tendência para isso, né? E assim nós terminamos aqui a leitura de hoje, né, 14 de janeiro. E eu agradeço você que está acompanhando e aguardo você para amanhã nós continuarmos aí a nossa leitura. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz. Um grande abraço.